Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Boa noite. Hoje eu vim trazer aqui o meu fiel escudeiro, o violão, pra gente fazer a nossa live sobre aquecimento vocal. Hoje o assunto é aquecimento vocal. Então, para que serve o aquecimento vocal? Para que fazer? Qual a importância? Quais os benefícios? Se existe alguma contraindicação? Essa é a ideia hoje. É falar sobre aquecimento vocal, tá? Principalmente voltado para a educação infantil, para as crianças, tá? Então, fica à vontade aí, quem quiser dar o like, quem quiser se inscrever. Eu vou fazer um convite também para quem não entrou ainda no nosso canal do YouTube. Todos os vídeos e todas as lives que eu faço aqui, o que eu posto aqui no Instagram, também está disponível lá no YouTube, tá? Então, por favor, entra lá, se inscreve. Nosso canal lá precisa de likes, precisa de seguidores, então inscritos, para a gente poder fazer as lives por lá também, tá? Eu sempre subo os mesmos vídeos daqui, eu subo lá, mas para fazer live lá eu preciso ter alguns inscritos no canal, tá? O canal está crescendo, ele tá indo, né, com o tempo, mas sempre ajuda quem puder seguir, quem puder ativar as notificações também para sempre ficar avisado dos vídeos novos. A gente sempre bota vídeo lá, a gente sempre bota informações relevantes sobre musicalização infantil, sobre o ensino musical e sobre técnicas, sobre informações. Então esse canal aqui é extremamente voltado e unicamente voltado ao ensino musical, tá? Então é para quem realmente acredita na musicalização, para quem acredita na educação como uma forma de transformar vidas, como uma forma da gente melhorar a nossa sociedade. E por que não? A gente só pode melhorar a nossa sociedade se a gente melhorar o nosso relacionamento em casa, com os nossos filhos. As crianças aprendem desde cedo os padrões de comportamento, com base no que eles veem os pais. Então, se a gente tiver comportamentos que não sejam adequados, as crianças vão olhar e vão observar e vão reproduzir esses comportamentos, tá? Então, eles sempre observam o comportamento das pessoas que estão ao redor, eles observam como as pessoas tratam umas às outras e assim eles vão espelhar os comportamentos deles. E isso serve para tudo. A música aqui, eu sugiro e eu proponho no meu método usar a música como uma forma de melhorar essas conexões e esses relacionamentos em casa, tá? E a música é um forte aliado nesse sentido, e a gente pode melhorar e fortalecer os vínculos através da música, e é sobre isso que eu falo aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Mário Schmidt Neto, para quem está aqui provavelmente já me conhece, né? E eu ensino você a ter um filho nota 10 utilizando música. Para você que é pai, para você que é mãe, e para os seus alunos também, para você que é professor, né, pode ser muito beneficiado também, utilizando a música como uma ferramenta de melhorar suas aulas e de também melhorar o relacionamento com os seus alunos, tá? Então hoje o tema é aquecimento vocal, tá? E para quem está aí e acha que é besteira, que não precisa, que essa aula não é para você que não acredita, né? Que não acredita no ensino musical de qualidade, tá? Então eu vou justificar hoje por que eu acho interessante, por que eu acho
que é importante praticar e fazer o aquecimento vocal, em que momento, né? Então essa aula é uma ótima oportunidade de você aprender, de você entender por que fazer e como fazer isso, né? Mas principalmente o porquê, né? Então é uma oportunidade aí de quem não sabe, não sabia da importância, para quem tem esse interesse de aprender um pouco mais sobre alguma coisa relacionada à música, tá? Então, eu sei da importância, eu sempre falo aqui da importância da música e da musicalização, e eu estou aqui passando conhecimento, eu estou aqui compartilhando com vocês, né? Esse é o meu intuito aqui, é compartilhar aquilo que eu aprendi, que eu sei, que eu testei ao longo de alguns anos, aí, mais de 10 anos trabalhando com música e com crianças da primeira infância. Então, eu sei, eu estou comprometido a usar. Hoje eu estava até tendo uma conversa com uma mãe, né, que é amiga também, mas falando o quanto a música em casa, como eu tenho uma conexão com a Madalena principalmente, né, mas com a Francisca agora também a gente começou a desenvolver isso, e como é legal isso, como é bonito, né, elas têm essa ligação comigo forte através da música. E eu falei que para mim é natural isso, né? Porque eu sempre fiz, eu sempre pratiquei, porque eu acredito nisso, né? Na música como ferramenta de melhorar esses laços familiares, esse vínculo, né? Então, para mim é uma coisa natural. E ela falou, mas você tem que usar mais isso. Eu falei, mas eu sou professor de música, para mim é natural, né? Para outras pessoas, e eu sei que outras pessoas também podem usar, mas esses depoimentos de pessoas como ela são importantes, porque são depoimentos de pessoas que são pessoas comuns, que não são musicistas, que não tocam nenhum instrumento, que não cantam, né? Ou que não têm isso desenvolvido, que não tem uma musicalidade desenvolvida, mas essas pessoas também podem usar a música ao seu favor, e elas também podem usar a música para melhorar os laços familiares, tá? Então, qualquer pessoa pode usar, tá? Qualquer pessoa que tenha o ouvido, né, normalmente desenvolvido aí, vai conseguir trabalhar isso, tá? Com os seus filhos, que não tenha nenhum tipo de deficiência auditiva, né? É sobre isso, tá? Então, assim, eu acredito nisso, eu estou comprometido a passar aqui o melhor e dar o meu melhor aqui toda semana. Eu estou aqui 2 vezes por semana, na terça às 19 horas e na quinta-feira, sempre às 20 horas. Na terça-feira eu falo mais a parte teórica, apesar de eu vou mostrar algumas coisas práticas aqui, tá? Como por isso eu trouxe o violão. Eu vou mostrar também depois no ukulele. Mas a minha ideia principal aqui, na terça-feira, é trazer mais teoria, mais a parte teórica, e na quinta eu vou trazer mais práticas, tá? Então quem tiver afim aí, quem tiver interesse, fica ligado aí, ok? Então eu estou comprometido com isso, eu espero que os pais e os professores que estejam aí do outro lado estejam comprometidos também, porque eu vou dar o meu melhor aqui, vou passar tudo que eu sei. E se eu não souber, eu vou atrás. Se alguém tiver dúvida, me pergunta. Ou se tiver alguma sugestão e alguma coisa que eu não saiba ou que eu esteja falando errado, por favor, também me corrija, né? Porque faz parte e eu agradeço, né? Se puder ajudar, ok? Então, vamos começar a falar sobre a musicalização infantil e o aquecimento vocal. Para que serve o aquecimento vocal? O aquecimento vocal, na verdade, não é um aquecimento, né? A gente fala sobre aquecimento, mas são exercícios vocais, tá? A gente não aquece a voz, né, de fato, porque né, não vou fazer um aquecimento, mas eu vou preparar o trato vocal para um exercício de fala mais prolongado, para quem fala durante muito tempo, ou nas aulas de canto, né, para quem canta durante um longo período, se preparar para cantar, né? Então é nesse sentido assim que o aquecimento vocal ele vai funcionar, tá? Para quem canta, para quem é músico, né, para não ter nenhum tipo de prejuízo na prega vocal, para não se machucar. Então, assim, para os professores, principalmente, professores que falam muito, que falam durante o dia inteiro, assim, esses professores, eles precisam fazer um trabalho, tá, de iniciação musical, eles precisam fazer um trabalho de aquecimento vocal. É muito importante que esses professores trabalhem essa parte,
tá? E que façam isso, né, de forma correta. Para professores, para cantores, para pessoas que trabalham com recreação, né, pessoas que dão palestras, não são professores de fato, mas às vezes dão muitas palestras, pessoas que falam para um público maior, pessoas que trabalham com recreação, né, palhaços, pessoas que trabalham em espaços infantis, essas pessoas que usam muito a voz e que forçam muito a voz, seria interessante elas estudarem alguns tipos de aquecimento, né, vocal e algumas práticas de respiração que vão ajudar elas aí, vai poder ter uma longevidade melhor e vai evitar alguns problemas que a pessoa possa ter com a voz. Então a gente está falando aqui de saúde vocal. Quando eu vou para musicalização infantil, que é o meu foco aqui, né, que eu falo bastante, eu sempre gosto de focar na parte de preparar as crianças e preparar a aula, tá? O aquecimento vocal ele sempre é no início da aula. Nas minhas aulas, eu sempre começo com o aquecimento vocal e com as crianças ou com a turma se mexendo, né, para se preparar para esse momento musical. Então, o aquecimento vocal ali na primeira infância, ele funciona para dois objetivos principais, tá? O primeiro deles é preparar a criança mentalmente para o que virá, então ela tem uma previsibilidade, né, do que vai acontecer. Então as crianças elas conseguem prever o que vai acontecer depois, isso acaba relaxando ela, diminui a ansiedade da aula. Então as crianças tendem a ter um preparo melhor, né, para aquela aula, tá? Então as crianças que têm essa iniciação já sempre com essa previsibilidade, então eu tenho os momentos da aula, eu sempre começava com esse aquecimento vocal. Então o início da aula sempre era com aquecimento vocal. O aquecimento vocal envolvia a respiração, eu sempre começo com a respiração, depois a gente faz os exercícios vocais e depois a gente faz um alongamento. Então esse alongamento, a respiração e o aquecimento vocal, isso preparava as crianças para o que vai vir a seguir, que seria a prática da aula em si, né? Então toda a aula, independente se as crianças iam cantar ou não, ela começava com isso, tá? Então toda aula de musicalização infantil, eu gosto sempre de começar com um relaxamento, que é o aquecimento vocal, né? Que eu faço alongamento, aliás, foi relaxamento. Um alongamento, respiração e o aquecimento vocal, o exercício vocal, tá? Além, né, de fazer essa preparação mental para o que vem a seguir, que diminui a ansiedade das crianças, eu também utilizo isso como um exercício de percepção sonora, tá? Principalmente exercício de percepção sonora. Então a gente usa escalas maiores, eu vou mostrar para vocês aqui os intervalos que a gente usa, tá? A gente usa escalas maiores e intervalos de terça, que são dos acordes maiores. Então assim, basicamente eu trabalho o ouvido, eu trabalho os acordes maiores e as crianças têm essa percepção aguçada porque eles vão cantar também nessa altura, tá? Quando eu uso o violão, eu consigo cantar junto. Se eu usar outro instrumento, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a escaleta, o ukulele também dá para usar, já usei bastante, tá? Mas o ukulele é um pouco mais agudo, então ele pode ter algum problema. Se é uma turma que já conhece, que já está há mais tempo tranquilo, não tem problema o ukulele. Mas eu dou preferência para o violão, porque ele tem sons graves, médios e agudos. Então eu consigo trabalhar bastante extensão vocal, tá? A escaleta também eu consigo trabalhar essa extensão vocal. Então, com crianças na primeira infância, eu gosto de usar o violão porque eu também consigo emitir os sons. Lembrando sempre que a gente precisa ficar na altura dos olhos da criança, o nosso rosto precisa ficar de frente para que a criança possa ver a produção do som, como a gente faz e como a gente trabalha aqui o trato vocal, para que a criança entenda como está sendo produzido esse som, para que ela possa emitir também o que ela está ouvindo, ok? Então, é nesse sentido. A percepção musical, então, a gente trabalha essa parte de ansiedade, que a criança consegue esperar o que vai acontecer a seguir, e também a percepção sonora, quando ela ouve um som, que a gente vai tocar, e quando ela consegue emitir esse som. Então ela ouve um som e ela emite o som. Né? Isso é um processo para o cérebro
de ouvir, identificar esse som e emitir a mesma nota que ela está ouvindo, tá? Então é um processo que o cérebro ele está fazendo vários cálculos ali para conseguir manter e emitir a mesma nota, tá? Parece ser uma coisa simples, mas não é. Então assim é um processo que exige bastante concentração e as crianças adoram esse tipo de exercício, tá? Assim, eu sempre tinha assim, sempre que eu trabalho esse tipo de exercício aqui com crianças, elas querem participar, elas gostam, porque é uma coisa que elas tentam fazer e elas conseguem sempre, tá? Então é bem legal trabalhar esse tipo de exercício, tá? Então a respiração também ajuda, a parte da respiração, tá? A gente trabalha também para sustentação de notas. Quando a gente faz um exercício de respiração, as crianças aprendem a controlar o diafragma, que é um músculo que a gente tem aqui, que separa o nosso pulmão dos órgãos abaixo aqui do abdômen, tá? Então o tipo de respiração diafragmática, né? É um músculo que tem aqui que ele ajuda a fazer esse tipo de respiração, que nos dá mais capacidade pulmonar e, consequentemente, ele nos dá mais capacidade de emissão de notas, de sustentação dessas notas quando a gente está cantando. Então, quanto mais exercícios a gente fizer, mais controle a gente vai ter e mais agilidade e capacidade pulmonar a gente vai ter para emissão da nota, para sustentação, para fazer melismas e para fazer vibratos, enfim, para trabalhar as técnicas de canto aí. Mas o principal é conseguir controlar a respiração, porque o nosso canto ele parte da nossa respiração, tá? Então a ideia do exercício aqui também, além de trabalhar a percepção, é trabalhar o controle da emissão das notas, ok? Então vamos lá, sobre o aquecimento vocal. Aliás, sobre o aquecimento vocal, eu vou falar agora, eu vou dar um exercício aqui, mas tem mais uma coisa que eu queria falar, que eu estava comentando agora, que é sobre o controle corporal, né? Então, para a criança ter uma eficiente comunicação musical e uma eficiente comunicação de linguagem, né, seja de fala ou cantada, ela vai precisar necessariamente ter um controle desse trato vocal, consequentemente o controle da respiração. Então o controle da respiração aumenta a consciência corporal. Uma criança que tem uma consciência corporal bem desenvolvida, ela se expressa melhor e ela tende a ter uma consciência corporal melhor, ela consegue se comunicar melhor, mesmo com fala ou não, né? Ou só por gestos, enfim. Mas a consciência corporal é uma coisa muito importante, tá? A consciência corporal também traz autocontrole e melhora a confiança da criança. Então, para controle emocional é muito importante também. Então a gente acaba trabalhando aí várias áreas com um simples exercício, tá? Então vamos lá. Eu falei das notas, né? Então assim, os acordes maiores, eles são formados por 3 notas, as tríades. Então a gente vai usar essas 3 notas para fazer o nosso aquecimento vocal. Então a gente vai subir, ó, dó, mi, sol. A gente vai subir esse dó, mi, sol e a gente vai voltar. Então, dó, mi, sol, mi, dó. No violão seria dó, mi, sol, mi e dó, tá? Eu posso botar outras sílabas aí, tá? Agora eu estou fazendo um solfejo, né? Então eu canto as notas. Dó, mi, sol, mi, dó. E aí eu peço para as crianças emitirem esses mesmos sons, né? Elas vão fazer provavelmente uma oitava acima, né? Que seria dó, mi, sol, mi, dó, dó, mi, sol, mi, dó. Lembra que eu falei que o violão é um instrumento muito versátil, então eu consegui fazer oitava acima. E eu tenho, né, então eu fazendo esses exercícios, aí então eu fiz com o dó, tá? Qual que é a ideia? É a gente ir subindo de meio em meio tom. Como é que eu faço isso? Vamos lá, tô com dó, eu faço em dó sustenido. Então eu vou lá, dó, dó, mi, sol, mi, dó, subiu, dó, mi, sol, mi, dó, subiu,
tô subindo aqui, mas eu não tô mais fazendo dó, tá? Eu tô subindo, só para não subir cantando a mesma coisa, para não mudar a palavra. Eu posso também, desculpa, eu posso também fazer com outras sílabas, como eu comentei antes, tá? Uma legal de fazer é o zil, zil, zil. Então, quando eu ia trabalhar com crianças, o que eu fazia? Vamos fazer o da abelhinha. Então, imita a abelhinha, todo mundo imitando a abelhinha. Zzz, como é que é o som da abelhinha? Zzz, e eu instigava as crianças a imitar a abelhinha, todo mundo fazia o zzz. Agora a gente vai fazer a abelhinha cantando o aquecimento vocal. Então, a abelhinha vai fazer zil, 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 zil. Ó, articulando bem, vamos lá. Zil, 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 zil. 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 Na palhaçaria é muito utilizado também. É verdade, pô. Obrigado pela colocação aí. Na palhaçaria, no teatro, né? Que eu acho que basicamente usado também bastante assim, para quem fala muito, tá? O zil, zil, ele dá bastante articulação, ele trabalha muito os músculos da face aqui, ele chega a cansar aqui, tá? É bem legal de fazer. Outra que trabalha bastante a agilidade da língua e da boca, dos músculos aqui da boca, é o bola, bola, bola. As crianças adoram fazer, tá? A gente faz assim, ó. Bola, 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 bola. 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 E aí a gente pode também fazer ele subindo e descendo, tá? Então a gente vai fazer agora um outro exercício que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer subindo nota por nota. Tá? Então a gente vai subir do Dó até o Sol. Só que a gente vai nota por nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Só que aí a gente vai cantar agora. A gente vai cantar para de falar, fecha essa matraca e vem cantar, tá? Para dar articulação. Então a gente vai cantar subindo Dó, Mi, Sol e a gente vai voltar. Depois a gente vai nota por nota, tá? Mais fácil ouvindo, é assim, ó. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. E aí você vai vendo aqui até onde, né, fica confortável para as crianças e depois vai voltando, tá? Isso aqui é bem comum. Você não precisa necessariamente ter um instrumento como o violão. Se você tiver um teclado para marcar as notas ou uma escaleta, eu vou mostrar para vocês aqui a escaleta, que é um instrumento também
bem versátil, tá? Para musicalização infantil. É um instrumento que deve estar na faixa aí dos seus R$100, talvez, ou menos, tá? Então, a escaleta tem um tecladinho bem simples e uma mangueirinha onde a gente sopra. E aqui eu vou procurar o Dó, né? O Dó está sempre do lado das duas pretas aqui. Então esse aqui é o Dó. Depois eu faço Mi, Dó, Mi, Sol. Mesma coisa que eu fiz antes, eu vou fazer aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Vamos lá? E aí a gente instiga, né, a turma a cantar, tá? Vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, tá? Vou tocar. E aí aqui com a escaleta, eu já fiz esse teste também. Depois que a criança já está habituada com o exercício, você não precisa tá cantando junto, tá? Dependendo da idade, eles já entendem. Você fazer algumas vezes ali, algumas repetições. Depois você pode inserir instrumentos como a escaleta, que você não precisa cantar junto, você só toca, tá? Então, eu vou fazer aqui na escaleta agora. Então, aí você vai fazer o Dó e vai subindo de semi em semitom. Então... A mesma coisa a gente pode fazer com o Ziu, 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 Bola, Bola, Bola. E a gente pode pedir para eles fazerem também o Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar, né? Da mesma forma, tá? A escaleta é um instrumento, então, muito versátil, um instrumento muito bom, tá? Se você for trabalhar com musicalização infantil, esse instrumento aqui, eu chuto dizer que é um dos que eles mais gostam, assim, eles gostam de tocar, e aí, né, só cuidar, porque todo mundo quer soprar, né? O que eu fazia? Eu segurava, eu tocava, e eles iam apertando aqui, tá? Para não ficar passando baba para todo mundo aí, né? E para não distribuir vírus aí e não trazer para casa também, né? A gente sabe como é que é escola, a gente, né, não é higiênico ficar passando de boca em boca. Então o que a gente faz? As crianças tocam e eu ficava soprando. Então... é um instrumento bem legal, gera curiosidade, né? O instrumento tem um som diferente aí do que o pessoal está habituado. E é um instrumento que, né, que ele tem um timbre diferente, então ele é diferente assim para a turma que não está acostumado. E é um som de verdade, né? É um som da nota mesmo, tá? Apesar desse aqui ele é bem antigo, então algumas notas aqui estão um pouco desafinadas, mas é um instrumento que obedece a escala, que obedece a afinação, então é legal para instigar a percepção sonora, tá? Então com um exercício simples assim a gente consegue já trabalhar a percepção sonora das crianças, ok? Então, escaleta é um instrumento aí que é a dica da semana, tá? Para quem quiser. A escaleta é bem legal, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu falei tudo, se eu tenho mais alguma coisa. Antes, né, eu estava falando sobre, eu falo sobre o aquecimento vocal, mas o aquecimento vocal, ele é um exercício que ele necessita ter a respiração como base. Então, a respiração também é importante, né, para a gente ter essa sustentação das notas, para a gente emitir as notas e para a gente ter esse controle, né, do corpo e o controle da respiração para emitir as notas corretamente.
A gente pode fazer uma aula aqui, uma outra aula só para respiração, tá? Mas hoje eu só queria falar que existe esse controle, que é importante fazer e que as crianças podem se beneficiar aí, né, tendo um exercício, né, de respiração, tá? A respiração vai trazer um relaxamento melhor, tá? Então essas crianças vão ter uma regulação emocional, vão acalmar os ânimos, tá? Porque libera serotonina. Então na respiração a gente acaba tendo aquela sensação de... tá? Então assim, um exercício que eu usava muito antes de fazer esse exercício aqui meu Deus, o exercício de aquecimento vocal, desculpa aí que eu tô esquecido. O exercício de aquecimento vocal, antes dele, eu sempre praticava um exercício de relaxamento, tá? O exercício de relaxamento com a respiração. Então a gente levantava os braços assim, eu baixava os braços, soltava bem. E eu peço para todo mundo levantar e fazer uma respiração. Quando eu estiver levantando os braços, eu vou puxando o ar. Então eu vou inspirando, eu vou encher bem. Eu seguro lá em cima. Quando eu estiver lá em cima, eu conto até 3 e desço soltando. 1, 2, 3 e... E aí quando a gente solta, a gente faz esse som de... como se estivesse esvaziando mesmo, tá? E a gente repete isso umas 3 vezes. Depois a gente bota a mão na barriga, tá? Qual que é a ideia aqui? É que a criança trabalhe esse exercício do diafragma, que é esse músculo que a gente tem aqui, tá? Então a gente bota a mão na barriga e pede para a criança encher igual um balão. Dependendo do número de crianças, tá? Se for uma criança só, dá para fazer deitado, é bem legal. Que aí a gente vê a barriga subindo e descendo, assim a criança bota a mão e ela sente esse movimento. Se for com turma maior, não aconselho deitar, porque aí sabe como é que é, dependendo também da idade, né? Mas pede para botar a mão aqui e para sentir encher bem como um balão. Daí eles vão encher. E eu vou contar até 3. Então vamos lá. Segura e aí solta em 3 também. A ideia é esvaziar o balão, tá? Então eles vão apertar a barriga para dentro. Nesse inchar e apertar a barriga para dentro, eles vão estar trabalhando essa musculatura aqui de baixo. E essa é a ideia, trabalhar a musculatura do diafragma. Então, 3, 4 vezes ali fazer esse exercício, conta, segura e solta esvaziando a barriga. Tá? É um exercício bem legal de fazer e ele melhora esse controle aqui, né, da respiração, tá? Controle corporal. Então aqui em casa a gente faz bastante isso, funciona. Quando a Madalena está estressada, assim, é um exercício que eu tento fazer, né, porque tem uma fase que ela está agora na fase dos 3 anos, né, e tem algumas birras e algumas coisas que ela não consegue controlar muitas vezes, né, ela até fala, eu não consigo parar de chorar, e aí a gente tenta fazer esse exercício de respiração para voltar à autorregulação, tá? Muitas vezes funciona, né, com calma, com paciência, porque demora um pouco, né, mas aos poucos, respirando, ela consegue voltar e se controlar essa emoção que é tão intensa, né, nessa fase, né, na primeira infância. Então a gente ajudando com técnicas de respiração, com técnicas de sopro, com técnica de ziu, 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 essa criança ela volta a sua atenção para o exercício de respiração e para o exercício do canto ali, ela acaba saindo do foco e saindo aquele turbilhão de emoção negativa, que muitas vezes ela não sabe como controlar. Então esse tipo de exercício ele consegue voltar para o eixo e a criança consegue se autorregular, tá? São exercícios, eles não são, como se diz, não é 100% pronto, né? Nada aqui é uma receita de bolo. Cada criança reage de uma maneira, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem também, tá? Então a gente respeita, né, respeita o tempo e respeita o desenvolvimento de cada criança, e as ideias aqui são para fortalecer e para melhorar esse
essa regulação emocional, para melhorar a percepção sonora, para melhorar a autoestima, né, e a confiança e o autocontrole, né, dessas crianças. Então, nesse sentido, esses exercícios aqui eles podem ser ótimos aliados, tá? Além, claro, da percepção sonora que a gente está trazendo aqui do ouvido, né, e do canto, tá? Então, eu queria agradecer, né, quem esteve até aqui. Queria dizer que é um prazer trazer isso aqui, trazer um pouco do conhecimento que eu sei, que eu estudei, que eu acho que pode ajudar outros pais, porque eu acredito na educação e acredito em melhorar a sociedade, melhorar a qualidade da educação dos nossos filhos, e a minha parte é sobre música, e eu acredito que a música pode ser um forte aliado na educação, tá? Então, quem acredita também, quem está comigo, quem está comprometido com isso aí, me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar, tá? Eu tenho um e-book, tá? Que é um livro online, ele está disponível na Hotmart, eu vou deixar o link também, tá? Ele ajuda a financiar esse canal aqui, que é um trabalho que ele é feito para espalhar o amor, para espalhar música, para espalhar coisas boas, tá? E que outras pessoas possam se beneficiar, que outras famílias também possam se beneficiar da música e melhorar os laços que elas têm em casa com as crianças, com os filhos e na escola com os seus alunos. Então é isso que eu acredito e é esse o meu propósito, ajudar a música e mostrar que ela pode ser uma ferramenta de amor e para espalhar e melhorar a educação. Eu acredito que uma sociedade ela só melhora a partir de casa, de dentro das famílias. Então eu acredito nas famílias, eu acredito nesse vínculo, eu acredito que a educação parte de casa, tá? Então se você acredita nisso, se você está comprometido, vem junto, ajuda a seguir aqui, ajuda a espalhar esse movimento aqui de musicalização, que é muito bonito e é muito importante, tá? Então, muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Um sonoro abraço.